Olá, eu me chamo Emiliane Ferreira da Silva e irei dar início à apresentação do meu trabalho, que é o Projeto de Ensino em Educação. Como vocês podem ver, no primeiro slide nós vamos ter o meu nome completo, o nome da minha tutora e o nome da minha turma, que é FLC 8979 PED. Agora nós vamos para o slide de apresentação. Nele, nós vamos ter o nome do acadêmico, que é o meu, Emiliane Ferreira da Silva, a disciplina, que é Projeto de Ensino em Educação, como eu já havia falado, a área de concentração que eu escolhi, Formação e Profissionalização Docente, e o tema que também foi escolhido por mim, o processo de ensino-aprendizagem perante as demandas socioeducacionais na atualidade. Agora nós vamos ter a parte da justificativa. Nessa parte eu vou abordar um pouco sobre a temática que eu escolhi. Falar sobre o processo de aprendizagem é muito importante, principalmente para nós educadores. Nós sabemos que nós passamos por muitas dificuldades e é de extrema importância a gente falar um pouco sobre isso, a gente aprofundar os nossos estudos, os nossos conhecimentos e discutir um pouco a respeito desse assunto. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, não é um papel simples, mas nós sabemos que junto às famílias nós conseguiremos ter um futuro promissor. Então agora eu vou mostrar para vocês a parte dos objetivos. Nessa parte vai mostrar sobre qual é o objetivo real do meu trabalho, que, como o próprio nome diz, a gente vai falar um pouco sobre educação. Mas por ser um tema muito amplo, muito vasto e cheio de enriquecimento, eu resumi de alguma forma ao longo do meu trabalho. E nele nós vamos ver muitas dúvidas, muitas curiosidades a respeito dos autores em que eu escolhi, que eles vão falar justamente sobre essa temática que eu escolhi. E além disso, também nós vamos ter organização de ideias, como fazê-las, a questão da autonomia, o engajamento com as famílias, que nós sabemos que é crucial nos tempos de hoje, poder contar com os responsáveis dos nossos alunos. Então, esse vai ser basicamente o objetivo do meu trabalho. Em seguida, nós vamos ter a introdução. Essa parte é muito importante para o meu trabalho, porque nela vai resumir um pouco o que vai falar ao longo do trabalho. Como eu vou falar um pouco sobre o processo de ensino-aprendizagem, nada mais proveitoso do que usar de citações, de autores que tiveram muito a falar e agregar nessa área. Então, assim, sempre buscando justificativas, a importância de boas escolhas e também falar um pouco sobre a questão das escolas, elas optarem por inovações, não sempre mantendo a tradicionalidade, mas também estar sempre abertas a novos diálogos, a novas idealizações. Após a introdução, nós vamos ter a fundamentação teórica, que, como o próprio nome diz, são todos os estudos que vão fundamentar o meu tema. Então, eu usei de citações de alguns autores que vão falar um pouco sobre esse processo de ensino-aprendizagem. A primeira citação de Albuquerque, ele vai falar um pouco sobre o papel do professor. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil ensinar, mas é muito recompensadora. Exige de nós muito conhecimento daquilo que a gente vai repassar, exige muita organização, porque a gente tem que lidar com diversos tipos de situações. E também sobre a capacidade da gente se relacionar com o outro, com o próximo. Nós estamos não apenas repassando conhecimento, mas a gente também está lidando com pessoas que passam por problemas, pessoas que têm uma vida fora da escola. Então, a gente tem que ter toda uma sensibilidade para conseguir lecionar da melhor forma possível. E aí, Albuquerque ele vai falar exatamente sobre essa função. A segunda citação, ela vai trazer para a gente a questão dos fatores sociodemográficos. Nós sabemos que no nosso país é gritante a questão do baixo desempenho acadêmico. Isso porque as famílias elas passam por um nível muito baixo, socioeconomicamente falando, e isso afeta diretamente na vida das nossas crianças, tornando cada vez mais difícil, fazer com que a criança ela consiga terminar os seus estudos como tem que ser. E aí, por meio de reuniões, por meio de encontros, conversas, na maior parte dos casos a gente consegue solucionar. Mas quando não tem essa outra parte vindo das famílias,
nosso trabalho fica cada vez mais difícil. Então, o Lordelo ele vai vir com essa crítica que afeta diretamente no nosso trabalho. A terceira e última citação vai falar um pouco sobre a igualdade, né? A importância de nós, professores, usarmos de estratégias para combater o bullying e fazer com que as nossas crianças elas pratiquem cada vez mais a questão da empatia e principalmente do respeito. Agora nós teremos a parte da metodologia, né, que vai explicar quais foram os métodos utilizados no meu trabalho. E aí eu vou falar um pouco que as minhas pesquisas foram feitas em sites virtuais e também eu utilizei dos meus 3 estágios em que eu realizei, que foi o primeiro em educação infantil, o segundo, anos iniciais no ensino fundamental, e o terceiro, que foi gestão escolar. 3 áreas muito divergentes, mas ao mesmo tempo que se interligam, né? E todos esses estágios foram feitos em torno do tema formação e profissionalização docente. Após a metodologia, nós vamos ter as considerações finais, que nada mais é do que a minha explicação sobre a minha experiência que eu pude obter após terminar o meu trabalho e também os 3 estágios. Então, eu pude ter muitas experiências especiais, muito conhecimento adquirido e eu pude aprender muito com tudo isso. Eu diria que eu era muito imatura antes de tudo isso acontecer e agora eu tenho outra perspectiva de vida após ter terminado todas essas minhas pesquisas e ter tirado muitas dúvidas. Então, o sentimento é de gratidão pela oportunidade e por ter conseguido chegar até aqui. Em seguida, nós vamos ter as referências, né, que é a parte em que o leitor ele vai poder ter acesso a todas as pesquisas que eu realizei. Por fim, eu escolhi o pensamento de um autor muito importante, Dickmann, em que ele vai falar sobre a importância de nós, professores, inovarmos a nossa maneira de ensinar para os nossos alunos, para que assim a gente espere os melhores resultados vindo desse nosso ensino. Então, ele vai falar dessa forma: não há como esperar mais. Vivemos em uma sociedade altamente letrada e informatizada em que as informações são trocadas em tempo real. É imprescindível que a escola brasileira do século XXI avance em suas próprias aprendizagens, abrindo caminhos para que seu alunado avance também.